A gente fala agora sobre a síndrome alcoólica fetal. É uma série de problemas de saúde que atinge bebês que tiveram contato com o álcool ingerido pela mãe durante a gestação. Esse é o tema de uma palestra que vai ser oferecida a partir da semana que vem, durante a 22ª Mostra de Arte Sem Barreiras em Bauru. Vamos conversar então com a palestrante, a psicóloga Liara de Oliveira. Liara, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema bem relevante. Com certeza, e não muito conhecido, né, das pessoas. Você já deu essa palestra em outros momentos e comentava comigo que a maioria das pessoas, ou praticamente todas, nunca tinham ouvido falar sobre essa síndrome. Essa palestra ela faz parte da Semana de Prevenção às Deficiências, que é uma agenda organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, nós já estivemos em algumas escolas, né, conversando com os jovens, com os alunos. E para iniciar a palestra, eu questiono sobre se eles têm na família, se eles têm alguém, né, se eles conhecem alguém que consome bebida alcoólica. E aí todos os jovens levantam as mãos, né, confirmando que conhecem alguém que consome bebida alcoólica. E aí, em seguida eu questiono se eles já ouviram falar na SAF, na Síndrome Alcoólica Fetal. E nenhum jovem tinha ouvido falar na Síndrome Alcoólica Fetal, né? Então vamos falar dessa síndrome. Quais são os principais prejuízos para um bebê quando a mãe ingere bebida alcoólica durante a gestação? O bebê ele pode ter prejuízos são 3 níveis, né, pensados, nível leve, moderado até severo, né, que é a síndrome completa, com todas as características. Então as características vão desde do aspecto comportamental, então dificuldade de socialização, de discernimento, né, prejuízos no comportamento de uma forma geral, né, de adaptação, prejuízos cognitivos, né, e aí isso afeta o desempenho escolar, a memória, a capacidade da leitura, da escrita, prejuízos fisiológicos também, né, algumas malformações, né, em alguns órgãos, malformação dos rins, por exemplo, problemas cardíacos e especialmente algumas características físicas também são marcantes, né? Assim como uma criança com síndrome de Down, quando nasce, uma pessoa que esteja capacitada, né, treinada, consegue identificar as características físicas, né? E o bebê que nasce com a síndrome alcoólica fetal também, né? Uma pessoa treinada é capaz de identificar algumas alterações nos olhos, né, que são menores, as pálpebras menores, não existe esse sulco aqui labial, né, é retinho, o lábio superior ele é bem fino, o queixo pequeno, algumas malformações na orelha, no nariz, então existem essas alterações físicas também, né? Então, é uma série de prejuízos, tanto cognitivos quanto para o desenvolvimento físico dessa criança. E eles podem ser revertidos depois com o tratamento? Não, os prejuízos são definitivos, né? O que pode acontecer, sendo diagnosticada a síndrome alcoólica fetal, que essa criança tenha um acompanhamento com uma equipe multiprofissional que possa tornar a sua vida mais adaptada, né? Proporcionando um desenvolvimento melhor para a criança, mas os prejuízos são definitivos, né? Então é importante um acompanhamento, né, com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, com médico, né, com toda uma equipe que esteja, né, habilitada a dirimir aí os efeitos. E a gestante, é uma dúvida comum, ela não pode tomar nadinha de álcool, ou existe um limite seguro durante a gravidez? Esse é um mito até, inclusive, que pesquisas mais recentes têm debatido. A síndrome alcoólica fetal, a primeira descrição da síndrome data da década de 60, e aí desde então muitos estudos sendo feitos, no entanto, existe pouco conhecimento acerca dos prejuízos do álcool durante a gestação, né? Antigamente, então, acreditava-se que não teria, o consumo moderado não seria nocivo, né, depois de um determinado período da gestação,
mas atualmente pesquisas defendem que não existe, né, especialistas defendem que não existe um consumo seguro, né, por parte da mãe, né, qualquer dose pode ser nociva para o bebê em qualquer período da gestação, né. E esse álcool que a mulher bebe, que vai circular no sangue dela, ele circula também no organismo do bebê, dentro da barriga? Isso. O mesmo álcool que a mãe ingere é passado para o organismo do bebê, né? Ocorre que ele tem um efeito potencializado no organismo do bebê, porque ele ainda ainda não está preparado, né, os seus rins, enfim, para metabolizar essa bebida, né, o organismo do bebê não está maduro ainda o suficiente para metabolizar a bebida, então o efeito é potencializado, é como se ele ficasse com um reservatório de álcool, né, que ele acaba ingerindo, né, durante um período de tempo maior, né. É muito sério, né? E, inclusive durante a amamentação, a mulher não pode beber também. Essa é uma dúvida também que foi bem trazida pelos jovens nas escolas, né? E depois que o bebê nasce, a mãe pode voltar a beber tranquilamente. Inclusive tem até alguns mitos, assim, falando de que a cerveja preta, por exemplo, aumenta a produção de leite. Estimula a produção de leite, né? Ou deixa o bebê mais calmo, mas realmente são mitos, né? Também é nocivo porque ainda na vida, né, intrauterina, o bebê absorve através da placenta e depois quando nasce, pelo leite, né, também é ingerido o álcool, né, 4% aí que fica ainda no organismo do bebê desse álcool. E a Liara vai dar uma palestra sobre esse tema, como já dissemos, vai ser na semana que vem, né, Liara? E as escolas podem participar, elas podem confirmar presença ainda? As escolas estão sendo convidadas, né, a participar do evento que vai acontecer semana que vem no teatro, da Mostra de Artes Sem Barreiras, e aí elas têm que confirmar a sua participação. Vai ser na terça-feira no teatro? Na terça-feira, essa palestra sobre síndrome alcoólica fetal na terça-feira. E assim, só reforçar a importância desse tema mesmo, né, por conta da prevalência do consumo de álcool no Brasil, né, o álcool é a terceira maior causa de morte no mundo, o Brasil está em quinto lugar, entre os países, né, que tem o álcool como a causa de morte, aí a maior causa de morte. Alguns dados ainda mais específicos sobre a SAF no Brasil, né? A cada 20 minutos nasce uma criança com síndrome alcoólica fetal no Brasil, né? Então, 3 a cada 1.000 nascidos no Brasil têm a síndrome alcoólica fetal. E aí, a importância dessa palestra, ela abarca, na verdade, várias questões, que é esse consumo abusivo do álcool, né? Que desencadeia uma série de problemas como, assim, entre eles, a síndrome alcoólica fetal, mas a violência no trânsito, a violência doméstica, né, uma série de coisas que são fundamentais de serem abordadas considerando o alto consumo de álcool pelos jovens cada vez mais precoce, né? Tá certo, é um tema muito importante. E eu agradeço a sua participação aqui no Nesp Notícias. Nós é que agradecemos a oportunidade.